Olá, pessoal! Bom dia a todos! Hoje, a nossa equipe, composta pela Beatriz, pelo Fernando, pela Stephanie, pela Juliana e pela Mércia, vai apresentar o nosso trabalho da disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais sobre um tema de extrema importância na rotina clínica, a mutação do gene MDR1 em cães. Para guiar a nossa apresentação, nós dividimos o conteúdo em 11 tópicos principais. Vamos começar com uma introdução teórica sobre o gene e a proteína que ele codifica. Depois, passaremos pelas raças predispostas, os métodos de diagnóstico, os medicamentos que devemos evitar ou usar com cautela e, por fim, os sinais clínicos, o tratamento e as nossas considerações finais. Mas, afinal, o que é o gene MDR1? Cientificamente, ele também é conhecido como gene ABCB1E. Na espécie canina, ele fica localizado especificamente no cromossomo 14. A principal função biológica desse gene é comandar a produção, ou seja, codificar uma estrutura chamada glicoproteína P, que é um transportador que fica acoplado na membrana das nossas células. E por que essa glicoproteína P, ou simplesmente PGP, é tão importante? Ela está amplamente distribuída por diversos tecidos e barreiras fisiológicas do corpo do animal. Ela atua diretamente controlando a absorção, a metabolização, a distribuição e a eliminação de toxinas celulares. Na prática, pensem nela como uma bomba de efluxo. Ela bombeia ativamente substâncias perigosas e medicamentos para fora das células, protegendo órgãos vitais, especialmente o sistema nervoso central. O problema grande acontece quando há uma mutação nesse gene. Em um animal normal, a PGP funciona perfeitamente. Porém, quando ocorre a mutação, o organismo passa a produzir uma glicoproteína P defeituosa, gerando uma falha grave nesse sistema de transporte. Sem a bomba funcionando para expulsar as substâncias, os medicamentos começam a se acumular perigosamente nos tecidos, gerando uma altíssima sensibilidade medicamentosa e um risco iminente de intoxicação grave. Uma dúvida muito comum que surge na clínica é se isso só acontece em cachorros. A resposta é não. Existem relatos na literatura de variações funcionais desse gene em gatos, cavalos, roedores e até em nós, seres humanos. Porém, e aqui está o ponto-chave, nenhuma dessas outras espécies apresenta a mesma deleção de 4 pares de bases que os cães apresentam, chamada cientificamente de NT230, DEL4. É essa deleção específica a grande responsável pela disfunção severa que vemos na veterinária. Para ficar mais visual, trouxemos este diagrama de Geier e Janko, que ilustra o comportamento de um cão normal, MDR1+/-, comparado a um cão mutado, MDR1-/-. No cérebro, vejam como a PGP normal barra a entrada de drogas no tecido cerebral. No mutado, a barreira falha e o cérebro é inundado pelo fármaco. No fígado e rins, onde deveria ocorrer a eliminação ativa pelas fezes e urina, o processo fica travado no animal com mutação. No intestino, normalmente, a proteína joga o excesso de remédio de volta para a luz intestinal. Sem ela, o corpo do cão mutado absorve uma quantidade muito maior e mais perigosa da substância. Border Collie. Esse cão de porte médio, super inteligente, além de ser o foco dos testes de MDR1 no Brasil, também exige nossa atenção para problemas como a anomalia do olho do Collie, mielopatia degenerativa e glaucoma. Pastor australiano, outro cão de trabalho incrível, de médio porte. Ele compartilha o risco do MDR1 e também de doenças hereditárias oftalmológicas, como a retinopatia multifocal tipo 1 e a catarata. Pastor de Shetland. Esse mini collie de porte pequeno também entra na lista de risco do MDR1, além de apresentar predisposição à doença de von Willebrand e à displasia coxofemoral. Pastor suíço. Um cão de grande porte e imponente. Geneticamente, além do MDR1,
precisamos monitorar a mielopatia degenerativa, a displasia e a hemofilia A, Old English Sheepdog, aquele cão grande e bem peludo. É originalmente de pastoreio e, além do gene mutado, pode apresentar atrofia progressiva da retina e surdez congênita. Pastor alemão, extremamente popular no Brasil, usado como cão policial. Ele tem uma lista extensa de predisposições genéticas, incluindo o MDR1, atrofia acinar pancreática e as famosas displasias de cotovelo e coxofemoral. Além dessas raças mais famosas que acabamos de citar, o clínico não pode se esquecer de nomes menos populares, mas que também carregam essa predisposição genética. É o caso do pastor americano do Long-Haired Whippet, o Whippet de pelo longo, e dos cães da raça Silken Wind Hound. E como nós, médicos veterinários, podemos ter certeza se o paciente tem a mutação? O diagnóstico definitivo é feito por meio de exames moleculares, especificamente o teste de PCR. Para isso, nós podemos coletar uma amostra de sangue total, com EDTA, ou fazer um procedimento super simples, que é o swab de mucosa oral, coletando células da bochecha. O uso de Western blotting e análise de microsatélites também são caminhos possíveis descritos. Esta é a parte mais crítica do nosso manejo na clínica. Existem medicamentos que são amplamente utilizados na rotina, mas que se tornam verdadeiros venenos para esses animais. Fármacos como a ivermectina, muito perigosa para colis, loperamida, metoclopramida, ciclosporina e doxorubicina podem causar neurotoxicidade severa. Os efeitos colaterais incluem ataxia, tremores, hipersalivação, convulsões e até o coma. Vale o alerta: em animais mutados, esses efeitos surgem mesmo em doses consideradas terapêuticas ou muito baixas. Por outro lado, existem medicamentos que não são proibidos, mas que exigem que a gente trabalhe com a dose e frequência mínimas possíveis, monitorando o paciente de perto. Entram nessa lista anestésicos e analgésicos comuns, como a acepromazina, morfina, fentanil, quimioterápicos como a vincristina e antibióticos/antifúngicos de uso diário como a doxiciclina, o metronidazol e o itraconazol. Caso um animal sensível ao gene MDR1 acabe recebendo uma medicação inadequada, o quadro clínico de intoxicação vai se manifestar principalmente através de vômito, fraqueza muscular, movimentos descoordenados, tremores e convulsões graves, cegueira e, infelizmente, se não houver suporte rápido, a morte do paciente. A parte mais delicada é que não existe cura e nenhum antídoto para a sensibilidade causada pela mutação MDR1. Se o cão for afetado, o nosso papel é puramente preventivo, reduzindo doses ou escolhendo rotas alternativas de tratamento. Ou, caso ele já chegue intoxicado, faremos um tratamento sintomático e de suporte intensivo para estabilizar o paciente. Lembrando também que nem toda reação adversa a medicamentos no consultório é necessariamente causada por essa variante genética. Para encerrar, a grande mensagem que queremos deixar com este trabalho é que a conscientização dos tutores e, principalmente, o manejo reprodutivo responsável por parte dos criadores, fazendo testes genéticos antes dos acasalamentos, são os pilares fundamentais para diminuir a presença dessa mutação nas próximas gerações. É a medicina veterinária personalizada se consolidando como o padrão ouro para garantir saúde, segurança e longevidade para esses animais. Aqui estão as fontes que basearam a nossa pesquisa, incluindo os portais da Royal Canin e do VCA Animal Hospitals, com as ilustrações retiradas do Canva e Pet Love. Muito obrigado pela atenção de todos. Para finalizar, gostaríamos de deixar uma reflexão para todos. Muitas vezes, quando falamos sobre a mutação do gene MDR1, pensamos apenas na responsabilidade do médico veterinário em escolher os medicamentos corretos. Porém, a participação dos tutores também é fundamental. Alterações como fraqueza, desorientação,
Tremores ou mudanças de comportamento nem sempre são valorizadas nos primeiros momentos, o que pode atrasar a busca por atendimento e agravar o quadro do animal. Por isso, deixamos a seguinte pergunta: na opinião de vocês, o que pode ser feito para aumentar a conscientização dos tutores sobre a importância de reconhecer sinais precoces de intoxicação e de realizar testes genéticos preventivos em raças predispostas? Muito obrigado pela atenção de todos. Agora ficamos à disposição para responder perguntas e discutir o tema.